29 Atik, Templos e a Jornada Cósmica. Desvendando a correção espiritual nos 6.000 anos. Hoje a gente vai mergulhar nos textos bem interessantes do Zohar. Daquela seção, o condutor dos burros. São extratos que falam de níveis espirituais, correção e um conceito que parece central, chamado Atik. A nossa ideia aqui é tentar desembrulhar um pouco essas ideias. Elas descrevem, parece uma jornada longa de 6.000 anos, rumo a uma perfeição espiritual, uma revelação total do Criador. Vamos tentar entender o que seria essa correção e como esses níveis aparecem e somem. Bom, vamos lá, exato. É uma ótima introdução. O texto ele coloca Atik como um nível espiritual bem primordial, sabe? Pensa nele como tipo um grande cofre, vamos dizer assim, que concentra e oculta toda a luz. Todos os níveis que foram alcançados nesses 6.000 anos. Fica tudo guardado ali até a correção final. E durante todo esse tempo, a nossa percepção desses níveis espirituais, ela vai e vem. O Zohar explica isso. Diz que quando um nível some da nossa sensação, muitas vezes por causa dos pecados dos inferiores, que é basicamente a nossa incapacidade de manter aquele estado, né? Ele não se perde de verdade. Ele sobe, ele ascende e fica oculto lá em rocha de Atik, na cabeça de Atik, esperando a correção final para poder se revelar. Aí sim, permanentemente. Que interessante, então, não é uma perda. É mais um recolhimento, tipo estratégico, exato, um recolhimento. E o texto fala que só o Guf de Atik, que seria a parte inferior, continua mandando uma luz para os mundos durante esses 6.000 anos. É daí que vem o sustento que a gente precisa. Precisamente. Essa luz do Guf de Atik é o que permite o, digamos, sustento e o crescimento espiritual enquanto o processo todo acontece. Que a correção principal nesses 6.000 anos, o foco mesmo, é Malchut, a Bestina Dalet, aquele desejo de receber o original. O grande objetivo é refinar esse desejo, transformá-lo para que ele possa receber a luz do jeito certo, corrigido, altruisticamente. Certo, entendi. A correção de Malchut. E onde entram os templos na cestrária toda? Porque o texto usa uma linguagem bem forte, né? Diz que Atik matou Ariel e Moabe, se referindo ao primeiro e segundo templos. Isso soa pesado, sim, soa pesado. Mas aqui a linguagem é muito, muito simbólica. Os templos, espiritualmente, eles representam luzes específicas, Orshaya e Ornishama. O cessar dessas luzes, essa morte, é algo temporário. Faz parte do processo de correção de Malchut, bem naquele momento antes dela subir de vez. Então essa destruição espiritual não é vista como uma tragédia sem sentido. É um passo calculado, sabe? Uma correção necessária que prepara para a restauração definitiva. É um marco. Ah, tá. Agora faz mais sentido. Não é destruição por destruir. É tipo uma pausa para reconfigurar algo maior. Exatamente. Isso me lembrou um pouco a ideia do sacrifício. O Korban, que o texto também menciona. Ele associa com aproximar-se, né, Karov? Como um jeito de romper com o egoísmo interno. E aquela imagem do leão descendo no altar. O que ela significa? Perfeito. O leão ali é um símbolo poderoso para a luz de Binah, que é Orshazadin, a qualidade da doação pura, do altruísmo. O texto diz que quando Israel estava em perfeição, os atos altruístas deles, o man que subia, eram devorados por esse leão. Isso significa que o alto recebia e respondia, o med descia, fortalecia a conexão. Em contraste aparece o cão. O cão representa a força oposta, a impura, o egoísmo puro, chamado de Baal Adam, não humano. Ele ganha força quando os pecados, os atos egoístas aumentam, e a qualidade do leão da doação é abafada. Entendi a oposição. O leão como doação, o cão como egoísmo. E como isso tudo se resolve no final? No fim da correção que o texto descreve? Bom, aí é o clímax de todo o processo. No final dos 6.000 anos, quando Malchut finalmente está corrigida, aí sim todos aqueles níveis que estavam escondidinhos lá em Atik, eles se manifestam. E não só se manifestam, mas de uma vez só e permanentemente. Os templos espirituais são restaurados, mas agora a partir do céu, que é Binah, e a luz se torna gigantesca, constante. Como o texto diz, né? A luz da lua, Malchut, será como a luz do sol, Binah. E a morte, entendida como essa desconexão espiritual por causa do egoísmo, ela é erradicada para sempre. É o fim desse estado. Nossa! Então, o que fica desse mergulho é essa imagem de um processo quase cósmico de ocultação e depois revelação, e que até o que parece destruição ou desaparecimento de luz
Na verdade, são etapas com um propósito, partes de um caminho para um estado final de perfeição, de conexão total. E claro, essa ideia forte de que o verdadeiro templo são as nossas qualidades espirituais internas. Exatamente isso. E, sabe, para a gente pensar um pouco mais, o texto dá a entender que esses eventos espirituais, como a destruição dos templos, eles têm um tempo próprio. Um tempo que não bate necessariamente com o tempo dos eventos físicos. Aqui no nosso mundo,